Um homem, uma Bíblia, um pergaminho e um mundo prestes a mudar para sempre. No vídeo de hoje, vamos conhecer a história de uma das pessoas mais importantes do cristianismo. Hoje, conheceremos um pouco da história de Martim Lutero. Mas antes, eu já peço que você ajude esse canal a crescer, se inscrevendo e deixando o seu like. Deixe também nos comentários sugestões para vídeos futuros. Sem mais delongas, vamos ao traçado sagrado. Martinho Lutero nasceu em 1483, na pequena cidade de Eisleben, na Alemanha. Filho de mineiros, cresceu em um lar marcado pela disciplina e pela fé católica rigorosa. Desde cedo, a vida lhe ensinou que o trabalho e a devoção caminham lado a lado. Lutero estudou direito, imaginando um futuro seguro entre livros e leis. Mas o destino tinha outros planos. Durante uma violenta tempestade, um voto feito à pressa mudou tudo. Lutero prometeu dedicar sua vida a Deus caso sobrevivesse àquela tempestade. E assim, deixou os tribunais para alcançar a vida no monastério agostiniano, em busca de respostas que o mundo acadêmico jamais poderia oferecer. Da segurança dos livros para a intensidade da oração e da penitência, Lutero começou a trilhar o caminho que transformaria não apenas a sua própria vida, mas a história da fé do mundo inteiro. Dentro do mosteiro, Lutero se entregou à oração, ao estudo e à penitência, mas o seu coração permanecia inquieto. Sentia-se constantemente atormentado pelo peso do pecado e pela culpa, questionando se algum dia seria digno da graça de Deus. Bom, o pecado que Lutero sentia não era algo único e específico, mas era um sentimento profundo de culpa e inadequação espiritual. Ele acreditava que, por mais que rezasse, confessasse e cumprisse os rituais de sua igreja, nunca conseguiria ser justo ou suficientemente bom diante de Deus. Cada oração parecia insuficiente para Lutero. Cada ritual apenas reforçava sua angústia, e ele se via preso entre a busca pela santidade e o medo de nunca alcançar a graça de Deus. Foi no estudo das Escrituras que algo mudou dentro de Lutero. Ao meditar sobre Romanos, capítulo 1:17, que diz: "O justo viverá pela fé", Lutero compreendeu que a salvação não depende das obras ou da aprovação da igreja, mas da fé sincera em Cristo Jesus. Pela primeira vez, sentiu paz em seu interior, que as regras e tradições nunca haviam lhe proporcionado. Ali começou a entender que a verdadeira relação com Deus era pessoal, baseada na confiança e na fé, e não apenas em rituais ou indulgências impostas pela igreja. Indignado com a venda de indulgências que prometia perdão em troca de dinheiro, Lutero decidiu agir. Ele não apenas reclamou, mas ele parou a sua rotina, trancou-se em seu quarto e dedicou dias a uma escrita que mudaria por completo a história do cristianismo. Cada uma das 95 teses que ele escreveu refletia sua profunda convicção de que a fé verdadeira não podia ser comprada. Em 31 de outubro de 1517, pregou um pergaminho na porta da igreja de Wittenberg. O gesto, aparentemente simples, carregava toda a força de uma decisão consciente: desafiar a igreja e provocar reflexão sobre os caminhos da fé. Um homem, sentado diante de um pergaminho, mudou o curso da história. O que começou com uma escrita cuidadosa tornou-se um trovão que ecoou por toda a Europa, marcando o início da Reforma Protestante. O imperador chamado Carlos V reuniu príncipes, nobres e líderes religiosos para julgar Martim Lutero. O objetivo era obrigá-lo a negar seus escritos e se retratar diante da igreja. Lutero, porém, respondeu que não podia negar a sua consciência, nem a palavra de Deus. Sem dúvidas, essa declaração foi um divisor de águas. Fez dele um fora da lei do império, mas também transformou Lutero em símbolo da coragem de alguém disposto a perder tudo, menos a fé e a verdade. Para que você entenda o tamanho da confusão que Lutero gerou na igreja através das suas teses e seus discursos, apresentarei vocês algumas teses que fez com que Lutero fosse totalmente perseguido. Tese 1. Quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse arrependei-vos, ele quis que toda a vida dos fiéis fosse um arrependimento. Tese 27.
Pregam doutrinas humanas os que dizem que, logo que a moeda cai na caixa, a alma sai voando do purgatório. Tese 36. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena da pena e do pecado, mesmo sem pagar tributos ao Papa. Tese 86. Por que o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que os mais ricos da cidade, não constrói a Basílica de São Pedro com o seu próprio dinheiro, ao invés de fazer com o dinheiro dos pobres fiéis? Após expor as suas teses e seus discursos contra a Igreja, Lutero é excomungado pela Igreja e declarado fora da lei pelo imperador. Martinho Lutero, então, se refugiou no castelo de Wartburg, onde realizou uma das suas obras mais significativas, a tradução do Novo Testamento para o alemão. Antes disso, a Bíblia era acessível quase exclusivamente em latim, uma língua compreendida apenas por clérigos e estudiosos. Ao traduzi-la para o idioma do povo, Lutero quebrou a barreira entre o sagrado e o popular, permitindo que qualquer pessoa alfabetizada pudesse ler e interpretar as Escrituras por si mesma, um passo revolucionário para a época. Sua tradução não apenas teve um impacto religioso, mas também influenciou profundamente a língua alemã moderna, ajudando a unificá-la e a fortalecê-la como um idioma literário. Em sua vida pessoal, Lutero casou-se com uma mulher chamada Catarina von, uma ex-freira que havia fugido de um convento após ser influenciada pelas ideias de Lutero. O casamento foi mais do que um gesto pessoal, simbolizava a quebra com o voto de celibato. Bom, de forma simples, o voto de celibato é uma promessa feita por padres, freiras e outros religiosos de não se casar e não ter relações sexuais durante toda a vida. Após o casamento, Lutero e Catarina tiveram filhos e construíram uma família, o que reforçava a ideia de que os líderes religiosos podiam e deviam viver como qualquer outro cristão. Mesmo em meio a doenças, pressões políticas e conflitos dentro do próprio movimento reformador, Martinho Lutero continuou pregando, escrevendo e defendendo suas convicções até o fim de sua vida. Ele faleceu em 18 de fevereiro de 1546 na cidade de Eslember. Sim, é a mesma onde ele nasceu. Morreu aos 62 anos após uma vida de batalhas espirituais, intelectuais e sociais. Suas últimas palavras escritas, encontradas em um pedaço de papel junto ao leito de morte, foram simples, porém profundas. We sind Bethlehem Rock et Verum, que significa, somos todos mendigos, e isto é verdade. Uma frase que resume sua visão de fé. Diante de Deus, ninguém tem mérito próprio. Todos dependemos inteiramente da graça de Deus. Martinho Lutero não apenas desafiou uma instituição, ele abriu as portas de uma nova era, uma era onde a fé não se comprava, se vivia. Ele acendeu a chama da reforma protestante e com ela reacendeu o evangelho no coração do povo. Obrigado por assistir mais um episódio do Traçado Sagrado. Se essa história tocou em você, compartilhe, curta e se inscreva. Aqui a fé tem voz, tem história e tem legado. Fiquem com Deus.